Será mesmo que investir em estatais é um bom negócio? No vídeo de hoje, a gente quer elaborar toda uma ideia por trás disso pra gente tirar uma conclusão se faz sentido ou não. E eu vou explicar pra vocês se eu tenho estatais na minha carteira e se sim, quais são elas, por que eu comprei e por que eu pensaria em vender. Então vamos embora pro vídeo. Quando a gente está falando de investir em uma estatal, a gente está falando justamente em comprar uma ação, que é um pedaço da empresa. Ao comprar uma estatal, a gente estaria se tornando sócio dessa empresa. Então, hoje eu quero formular toda uma ideia para ver se faz sentido ou não isso, tá? Então, qual é o objetivo de uma estatal existir? Servir a população. Então, ela foge um pouco da lógica de todas as outras empresas que estão visando lucro. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar aqui duas empresas, o Itaú e o Banco do Brasil. O objetivo do Itaú é dar lucro. Então, antes de pensar em qualquer coisa, ele pensa em ter uma estrutura financeira que seja viável e assim dê lucro. Diferente do Banco do Brasil, que antes dele pensar em si mesmo, ele pensa nos outros. Então, vamos pensar naquela dinâmica do avião. Quando você tá lá, sempre dizem no aviso, em caso de queda do avião, a máscara de oxigênio tem que ser colocada, mas primeiro você coloca em você e depois na pessoa do seu lado. Por quê? Porque você tem que primeiro respirar para ajudar os outros a respirarem. Mas o Banco do Brasil não faz isso. No caso, as empresas estatais visam primeiro servir a população para depois pensarem em terem uma estrutura financeira viável. Por quê? Porque no final das contas, essas empresas, elas são um meio do governo intervir na sociedade. Então, esse para mim é o grande problema. Justamente pelo fato de que uma estatal vai ser como uma criança mimada, que todas as vezes que alguma coisa der errada, ela vai lá e chora no colo do papai e pede mais dinheirinho pro governo. E a população acaba sustentando isso. Então, vou dar um exemplo simples aqui. A Petrobras, ela deu prejuízo por vários anos, como vocês estão vendo aqui nessa foto, e cara, ela continuou dando prejuízo e mesmo assim a empresa se sustentou. E o que sustentou isso? Não só a geração de caixa dela, mas também a população, que ao pagar impostos ela está financiando, de certa forma, a atividade da Petrobras. Então, essa é a grande questão. Quando a gente tem empresas estatais, o objetivo delas não é dar lucro e elas ainda têm aquele aval do governo por trás, o que grande parte dos investidores, na lógica de mercado, consideram uma coisa negativa. Porque pensa só, você vai investir numa empresa que de 4 em 4 anos pode mudar totalmente o rumo? Esse é o grande problema. Inclusive, teve uma polêmica há pouco tempo, onde o presidente Roberto Castelo Branco foi retirado do cargo dele pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, justamente pelo fato deles não estarem aí cruzando as opiniões. Eles estavam divergindo no que tange a Petrobras, quando o presidente focava justamente no lucro e a empresa deu um resultado histórico, como vocês conseguem ver nessa notícia. O presidente Bolsonaro dizia que ele não estava servindo a população. E eu não quero entrar aqui no mérito político, se isso é certo, se isso é errado. E o governo tem sim o direito de fazer isso, por mais errado que você possa considerar. E a questão é que quando a gente está investindo numa estatal, você tem que entender o risco por trás disso tudo. Então, antes de você colocar o teu dinheiro numa estatal, sei lá, uma Petrobras, uma empresa como o Banco do Brasil e até a Vale, porque a Vale, para quem não sabe, o governo tem uma golden share, o que significa que a cada decisão que a empresa vai tomar, o governo tem um aval de mudar o rumo da empresa. Então, se tem uma reunião do conselho para decidir alguma coisa, o governo pode dar o aval de sim ou não, ou seja, falar vai acontecer isso ou não vai acontecer isso. Isso acaba sendo perigoso e agrega sim um pouquinho de risco a essas empresas. Então, justamente no preço, esse risco já é ajustado, né? Você tem que entender que vai ser sim uma montanha-russa você ter o teu dinheiro numa estatal, mas se você entender o risco de um banco poder ter agências ineficientes, uma estatal de petróleo poder ter o preço de combustível congelado e prejudicando o fluxo de caixa da empresa, não tem problema nenhum. Eu não gostaria de deixar meu dinheiro assim, mas mesmo assim, eu acredito que exista sim possibilidades de se investir em estatais. Por quê? Porque, cara, eu não tô naquela de, eu só compro empresa X, Y e Z. Eu quero empresa barata e que faça sentido para minha carteira. Então, ao mesmo tempo que eu fujo de estatais, eu entendo sim que a certos preços fazem sentido. E isso, a gente tá falando da relação preço-retorno. Por quê? Porque pensa só, vou pegar aqui um pedaço de papel para vocês entenderem na prática. Bom, eu criei aqui um exemplo simples, tá? Vamos supor que tem uma estatal, que ela vale R$20, mas ela tá custando 25. Nesse cenário, não faz sentido a gente investir nela, porque, obviamente, ela tá cara. Ou seja, o lucro futuro que ela vai gerar já não vale tanto assim. Por quê? Porque a gente já tá precificando isso de forma muito alta. O mercado já tá pagando caro demais por ela. Mas se essa empresa, por algum motivo, for parar em R$10, faria sentido.
Então, o que a gente está falando é que não existe aquela empresa perfeita dos nossos sonhos, que ela é boa, barata, bonita, geradora de caixa, com pouca dívida. Isso não existe. Você tem sim que procurar oportunidades. Eu acredito que as estatais podem produzir isso em certos momentos, mas eu particularmente também não estou disposto a entrar em qualquer uma estatal. E eu só entro em estatais em duas possibilidades: quando ela está barata ou quando ela está dentro do meu modelo de tendências. E bom, o que seria ela tá barata? Justamente os lucros futuros estarem valendo pouco hoje. Ela tá com PL baixo, ela tá com fluxo de caixa descontado, dando um preço atrativo, e é justamente assim que eu entro em estatais. E no outro modelo de tendências é quando eu tô buscando surfar as tendências do mercado, quando eu pego aqui, ó, o gráfico e fico justamente procurando tendências, e assim eu tô surfando o mercado. Então, a gente está buscando especular nessa estratégia e na outra, investir. E como eu expliquei no começo do vídeo, eu tenho sim algumas estatais no momento. E eu atualmente tenho ações do Banco do Brasil, que eu acredito que ao preço que eu comprei há um tempo atrás, tinha sim uma oportunidade. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre valuation com análise do Banco do Brasil, que eu acho que é muito pertinente de você assistir. E eu acho que pode sim fazer sentido você investir em estatais, entendendo o risco que isso pode agregar no teu portfólio de investimentos, e assim como a insegurança emocional que pode te dar de você ver lá uma ação flutuando muito. Então, pensa bem nisso e define muito bem a sua estratégia para você não ficar perdido. E comenta aqui embaixo se você acha que tem alguma estatal a um preço atrativo, se você acha que vale a pena comprar uma, se não vale, e se você tem na sua carteira, fechou? Muito obrigado por ter assistido, tamo junto e é só o começo.